Estamos de volta com mais um bloco do Conectados. E olha quem está ao meu lado, Amanda Diógenes, seja muito bem-vinda. Obrigada, tô desacostumada, tava olhando para aquela ali, me acabando de rir. Ai, meu Deus, não aguento, gente. E aí? Mais uma semana, né, Mais Amanda? uma semana, estamos aqui juntos, né, com vocês. Gente, e agora chegou a hora daquele quadro bem bacana, que é o Oi, Tô na Mídia, e hoje nós temos um convidado bem especial, né, Amanda? Bastante, né? Mais uma vez fazendo jus ao nome do programa, Conectados, ele que tá super na mídia mesmo. Verdade, bombando mais de 9 milhões de seguidores, incluindo aí todas as redes sociais, né? Mas, antes de anunciá-lo, solta a vinheta. Falou, ele que realmente está na mídia, são mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais. É gente. É ele que é gente. moçoroense, é da cidade de Mossoró, é um orgulho para o nosso estado. Então é uma honra receber o humorista Talocudo, ele que vai falar com a gente aí de forma remota, tá lá em Mossoró. Então seja muito bem-vindo, Talocudo. Chegou. Bom dia, pessoal! Bom dia, meu querido. Bom dia. Rapaz, que sucesso, né? Fico muito feliz por Graças a você. Deus. Tá dando para ouvir direitinho? Tá ouvindo a gente? Tá muito baixo, mas eu tô conseguindo ouvir um pouco. Pronto, tá ótimo. Diogo, vê se você consegue aumentar um pouquinho. Talocudo, hoje você é um fenômeno aí nas redes sociais, explodiu dessa pandemia, né? Aproveitou muito bem esse período de pandemia para levar humor, para entreter o público que lhe acompanha nas redes sociais, no YouTube. Mas me conta, como é que o humor surgiu na sua vida? Como foi que você decidiu se tornar ator, se tornar humorista? Eu sempre respondo essa pergunta dizendo que não foi eu que escolhi o humor, foi o humor que me escolheu. Porque eu tinha outros sonhos na minha vida, como, por exemplo, ser cantor. O meu primeiro sonho foi ser cantor, montei uma banda, cheguei a fazer alguns shows. Eu tive mais de 1 milhão de cópias de CDs devolvidas, porque o povo comprou e não gostou muito. E aí, sempre quando eu fazia as minhas apresentações, meus shows, sempre levava um cunho de humor, tipo, eu cantando, eu interpretando, sem querer, tornava aquelas músicas engraçadas. Algumas peças também teatrais que eu participava na escola para ganhar ponto, né? Porque a gente não é muito estudioso, aí tem as peças da escola que a gente participa obrigatoriamente para ganhar uns pontos na média, né? Eu participava das peças que não eram cômicas, mas quando eu ia interpretar, aí eu estragava a peça, o povo começava a rir. Então eu vi ali naquele momento que eu tinha uma veia cômica e eu poderia trabalhar isso para desenvolver. Então, quando foi no ano 2014 que eu decidi criar um canal de comédia, e aí as coisas começaram a acontecer a partir daí. Mas não foi eu que escolhi a comédia. A comédia, disse assim, esse cabo aqui, eu acho que ele presta para fazer comédia, então eu vou escolher ele. Mas me fala, no começo, foi muito difícil? Você sofreu algum tipo de preconceito? As pessoas não acreditavam no seu potencial? Fala um pouco sobre o início. O povo só acredita quando dá certo. Aí diz, sempre te apoiei. Sempre torci por você, mas no começo ninguém apoia não. Principalmente no ano que eu comecei. Eu comecei no ano 2014, que naquela época é diferente como é hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo é criador de conteúdo, todo mundo quer ser digital influencer. Então é normal você passar vergonha na internet hoje em dia. Só que naquela época não era normal, as pessoas não tinham essa vontade de querer ser criador de conteúdo, ser humorista. Então, quando uma pessoa decidia fazer aquilo, era taxado de doido, de maluco, de vagabundo, como eu fui na época. Porque na época era só eu que fazia aqui na cidade. Então, quando eu comecei a fazer, todo mundo começou esse doido aí, esse maluco aí. Por isso, eu vou logo adiantar aqui uma pergunta que todo mundo me faz, por que o nome Talocudo? O nome Talocudo foi justamente pelas críticas que eu recebi no começo da minha carreira. Que quando eu comecei a gravar, as pessoas que me rodeavam, né, até amigos, né, diziam, esse cara, bom, pô, mano, tu é o maluco da internet, cara. Tu é doido, macho. Isso aí não vai dar certo. Então eu absorvi essas críticas de maneira positiva para criar o meu nome artístico. Porque o meu nome de batismo é um nome muito simples que eu não queria chegar num canto e dizer assim, me siga aí, Edson Oliveira. O povo não ia me achar, ia achar Edson, que é Pelé, ia achar Edson Celular, mas não ia me achar. Aí eu pensei, eu tenho que criar um nome artístico diferente. E foi onde eu lembrei que as pessoas me viam como doido. E aí eu resolvi escolher o nome Talocudo para mim
usar e tô aqui até hoje. Então no começo foi assim, era doido, é maluco, ninguém me apoiou, ninguém. Veio me apoiar ano passado só. No ano passado foi quando você realmente, né, estourou durante a pandemia. Foram muitos anos de trabalho. Aí, hoje é bastante reconhecido. Quando foi que você percebeu realmente que era um cara famoso? Ainda tô pra perceber isso. Às vezes assim, eu sou um cara que eu fui criado de uma maneira muito simples. Tipo, eu tinha alguns brinquedos ali, que minha família era uma família bem pobre mesmo. Eu tinha alguns brinquedos, mas eu sempre gostava de brincar com uma pedra e uma sacola, jogando pra cima, fazendo de paraquedas. Então, por eu ter essa criação simples, hoje em dia eu não me abalo com as coisas grandes que acontecem em minha vida. Para mim é normal. Então, eu ainda estou me acostumando ainda com essa repercussão. Então, às vezes eu paro assim, poxa, tem 9 milhões de pessoas me seguindo. Não. Então, eu ainda estou acordando para a realidade, porque para mim ainda é algo novo. Por mais que faz anos que eu trabalho com isso, faz anos que eu venho tentando viver da minha arte, não é nem ser famoso, eu apenas queria viver da minha arte. Então, eu hoje, graças a Deus, estou conseguindo renome nacional e até em outros países também, né? Então, eu estou ainda me despertando ainda para esse lado de ser famoso. Você participou do Gonga La Gonga do Caldeirão do Hulk, foi o vencedor, né? Então, assim, já tá famoso. Assim, como é que você se sentiu em receber o convite do Caldeirão, né, para participar? Quando eu recebi o convite deles, foi em novembro de 2019. Nessa época aí, a pandemia tava ainda aquela coisa lá de não vai chegar no Brasil, não vai chegar no Brasil. Então a minha participação ia ser lá no estúdio. E aí quando chegou janeiro, aí a gente ficou lascado, a pandemia chegou e, né, infelizmente aí ceifou muitas vidas. E aí o programa teve que dar uma pausa. Aí eu fiquei muito triste, porque, poxa, eu ia participar do Caldeirão, ia ver Luciano Huck de perto e tal. Fiquei muito triste. Mas eu não contei pra ninguém. Quando eu recebi esse convite, não contei pra ninguém. Quando eles cancelaram, não contei pra ninguém também, fiquei na minha. Aí quando foi no comecinho ali de abril, aí eles ligaram pra mim: ei, a gente tá pensando em fazer aqui uma versão remota. Tu topa? Aí eu disse: é a minha oportunidade, porque vai que não tenha mais, aí eu topo. Mas se eu fizer agora, eu posso depois ir dar um pulinho aí no Caldeirão pessoalmente? Aí pode. Então, quando eu fiz, quando eles disseram assim, faça remoto, eu fiquei com aquela coisa assim, meio, eu queria estar lá, porque não se compara, né, estar presencialmente lá, e igual aqui a nossa entrevista, se eu tivesse aí, ia ser mais top ainda, porque eu ia sentir a energia de vocês, da galera aí e tal. Mas eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei com o cu na mão, porque eu ia competir com pessoas do Brasil inteiro, e na verdade foram 20 artistas, mas eles só colocaram no ar 4 para diminuir o programa. Então eu competi com 20 pessoas e aí eu consegui vencer, graças a Deus. Né? Além de participar, ainda recebeu o prêmio, né? Tá loucura. Recebi, tá aqui o troféu aqui, deixa eu mostrar aqui o troféu. Mostra aí o troféu. Olha aí, ó. We are not champions, my friend. Troféuzinho aqui, ó, Gonga La Gonga. Parabéns, eu fico muito feliz. Ouro, eu que acompanho o seu trabalho desde o início. Você, né, em 2018 fez curso de ator, né, se formou, e hoje você tem um canal do YouTube aí que tem mais de 1 milhão de inscritos. Fala um pouco sobre seus personagens, né, porque você conta a história aí de uma família, todos os personagens são personagens femininos, tem Dona Jacinta, tem Kathleen, tem Kátia. Como foi que você criou esses personagens? Você se inspirou em quem, tá louco? Os personagens nasceram em 2020, no meio da pandemia, quando eu estava com um projeto de fazer um vídeo por dia, né? Eu queria ajudar de alguma forma as pessoas que estavam ali passando por algum momento de tristeza por causa da pandemia. E aí eu pensei, eu não sou médico, eu não sei
fazer ninguém se curar, não sei criar uma cura para o Covid, mas eu sei fazer as pessoas sorrirem, que é o que elas também estavam precisando no momento. E eu pensei, vou fazer aqui um vídeo por dia, um projeto todo dia, um sorriso. Só que aí, quando eu comecei, estava fraco. Eu pensei, eu tenho que arrumar alguma forma de entrar na casa das pessoas, fazer com que elas se identificassem com o meu conteúdo. E eu pensei, fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer que as pessoas, que eu entre na casa das pessoas e elas se sintam em casa comigo? Como é que eu vou fazer? E eu pensei, eu vou fazer uma família. E eu comecei a procurar inspirações. E aí eu vendo o dia a dia lá em casa, lá da minha mãe, brigando comigo, com minhas irmãs, pô, tá aqui a inspiração. A minha mãe é uma figura ícone, porque a minha mãe, ela teve uma criação bem raiz. Os pais dela foram de sítio, então ela teve aquela educação bem rigorosa. Quer tomar leite? Vá tirar na vaca. E aí ela ia tirar na vaca e tomava o leite dela. Então, eu vendo que a minha mãe era um ícone ali diferente, ali uma mãe cheia de cacuetes, cheia de superstições nordestinas, uma mãe bem raiz mesmo nordestina, eu pensei, eu vou criar uma personagem mãe inspirada na minha mãe. E aí eu pensei, não, agora eu tenho que criar ali, eu quero envolver o público inteiro, então tem que ter uma criança. E aí eu pensei, pô, eu apanhava muito da minha mãe, eu era muito traquino, eu era uma pestinha, eu vou fazer um personagem inspirado em mim. E criei a Kátia, inspirado nas minhas duas irmãs. Eu decidi inspirar a Kathleen em mim e fazer ela mulher, porque eu perdi o meu pai quando eu tinha 12 anos de idade. Então eu fui criado por muito tempo só com mulheres lá em casa. E eu pensei, não, eu tenho que criar aqui 3 personagens mulheres. Por mais que eu seja a versão Kathleen, mas é a versão feminina minha. Então eu queria fazer isso, né, com as mulheres, só mulheres, e também queria representar muitas mães brasileiras que hoje em dia criam suas filhas sozinhas, sem a ajuda de um pai presente. Então a dona Jacinta aí é uma mãe guerreira aí, que representa aí muitas mulheres aqui no Brasil hoje em dia, que rala aí para criar as 2 filhas com um salário mínimo. Coisa difícil demais hoje em dia. Então a inspiração da família foi a minha própria família. Kathleen, quem foi que derrubou, hein? Se eu for, apanhar as 2, viu? Mãe, eu vou lá em Jéssica, viu? Ô, Kátia, tu vai sair com essa saia curta, o povo fica falando. Ô mãe, quanto mais o povo fala, mais ela fica curta. Após vocês vão andar nua, porque a sua tipo parte de pai vem falando de você. Kathleen. Oi, mãe. Feliz Dia das Crianças. Trouxe um presente pra você, minha filha, ó. Oh, não, obrigada, mãe. Te amo. Cadê o meu, mãe? E desde quando tu ainda é criança? Tu deixa de mamar desde 1 ano de idade. Sabe de nada. Eu mamo até hoje. É o quê, Kátia? Eu disse que eu vou comer o miojo, mãe. Vou comer o miojo. Ô mãe, aqui em casa não tem mais água, não? Tem. Que ontem foi dia d'água. Por quê? É porque eu ouvi Kátia falando que tava na seca. Ô, Kátia! Ai, meu Deus, lá vem a fofoqueira da rua. E aí, Jacinta? E aí, comadre? Ei, tinha um caminhão de manhãzinha na sua porta, né? Foi. Era o quê? Foi um guarda-roupa que eu comprei. Tu recebeu o auxílio, foi, mulher? Não, saiu não. Foi um dinheiro que eu tava juntando. O meu ainda não saiu, tá difícil, viu? É, tá difícil mesmo as coisas. Pois tchau, Jacinta. Tchau. Ai, tem embora, fofoqueira. Vem aqui pra saber as conversas, pra tá saindo falando pra rua todinha. Eu, hein? Vou até entrar pra dentro. Sai dormindo na bed, tô assistindo. Me dá paciência, senhor. Eu já tava aqui, já. Essas 2 passam o dia sem mata dentro de casa.
Nunca vi. Tá do meio, Kathleen. Meu Deus. O que foi que eu fiz pra merecer tudo isso, meu Deus? Será que eu joguei pedra da Me cruz? respeite, viu, Kathleen? Peraí, se eu for, põe as duas, viu? Peraí. Vem, para. Muito bom, impossível não rir assistindo o Talocudo. Todo mundo Talocudo, rindo aqui no estúdio. Talocudo, Tá com o ouvido deve aqui dar pra muito ouvir. trabalho criar esses personagens, né? Porque você sozinho, criar texto, se produzir para Dona Jacinta, Kathleen, Kátia, como é que você faz essa produção? Tem mais pessoas envolvidas ou é só você? A minha equipe hoje, ela conta com muitas pessoas na parte de assessoria, na parte de venda de shows, mas a criação de conteúdo eu faço questão de fazer sozinho. Porque eu penso muito que se eu colocar uma pessoa para fazer por mim, vai tirar um pouco a essência que já existe. Então eu escrevo sozinho, eu edito os vídeos, eu gravo, dá uma trabalheira tão grande trocar de roupa ali rapidamente. Eu fiz um vídeo lá em Manaus agora, que a gente foi pro meio da floresta e gravou por 4 horas lá. E eu fiz os 3 personagens e eu acho que eu perdi uns 10 quilos, porque foi trabalheira mesmo, porque suava, era correria. Tem também todo o trabalho da feição, porque quando eu troco de personagem, a minha feição muda, eu não uso maquiagem, não uso máscara. Então, tem a entonação da voz que muda, a feição, os gestos. Então, quando você sai de você e começa a agir com um novo personagem, isso desgasta muito você. É igual a macumba, quando o caboclo desce, aí você incorpora. Aí quando ele sai, aí você... Ai, tô cansado. Então, é basicamente isso. Quando eu incorporo os personagens, quando eu saio do personagem, aí eu... Ai, tô cansado. Porque... usa muita energia você não trocar a feição, não trocar o timbre de voz, não trocar os cacoetes, porque tem muitos cacoetes que os personagens têm, né? Alguns gestos, a Jéssica também tem cacoetes. Todos os personagens têm aquela essência própria que para manter ela sem quebrar é muito cansativo. Então tem que se virar em 3 para gravar os vídeos aí pra galera. A família de Dona Jacinta é sucesso no Brasil todo. Eu tenho certeza que é uma família que alegra muita gente. Você tem noção da importância do seu humor para o povo durante essa pandemia? Eu vou citar um exemplo. Aqui em Pau dos Ferros a gente tem um grupo de WhatsApp que todos acompanham o seu trabalho. Tem Jailson, tem Helen, tem a Aline. E a gente, sempre que você lança um vídeo, aí um já assiste, já encaminha para o outro. Tipo assim, a gente se junta para assistir os vídeos no YouTube. Você tem noção dessa alegria que você passa para as pessoas? Quando eu falo essas coisas, eu me arrepio todinho, porque realmente o meu trabalho foi muito importante para as pessoas. Eu chego a receber muitas mensagens, chegava a receber durante a pandemia mensagens de pessoas que estavam em hospitais internados e dizia que os meus vídeos eram que estavam conseguindo fazer ela se manter ali, querendo viver, querendo ter forças para conseguir vencer ali a doença lá no hospital. Então eu vi ali naquele momento que eu não podia parar, porque se eu parasse muitas famílias, muitas pessoas iriam padecer aí, porque a comédia ela é muito importante, né? Aquela frase clichê que todo mundo fala que o riso é o melhor remédio. Hoje eu vejo que realmente é verdade. Quando você simplesmente abre um semblante de sorriso, sua energia muda no seu corpo. Quando você só estica assim as dentes assim, você já... Eu tô mais feliz assim, mesmo não sorrindo verdadeiramente, mas a sua energia muda. Então, quando você faz alguma pessoa sorrir, ela, por alguns minutinhos ali, ela esquece os problemas e muda o dia dela ali inteiro. Então, eu vi que durante a pandemia eu fui uma peça crucial para fazer com que pessoas se motivassem a lutar ainda mais para vencer a doença, para querer viver, para superar os problemas, porque tiveram pessoas que perderam trabalho, perderam parentes. Então, eu vi naquele momento ali que o meu trabalho não era só uma besteira, como muitos falavam no começo. É só um besta fazendo, só um maluco. Não, o meu trabalho, ele ajuda pessoas, né? Ele dá alegria para as pessoas, que é o que a gente está precisando ainda
né, nesse momento aí difícil, que ainda estamos passando, mas se Deus quiser, próximo ano vai acabar, porque eu não aguento mais. Mas o meu trabalho, eu me arrepio todo quando eu falo sobre isso, ele realmente ele ajuda muitas pessoas a viver. Vamos conferir mais vídeos aí dos personagens de Talocudo, Dona Jacinta, Kathleen, Kátia. Então vamos sorrir agora. Um recadinho aí pra vocês, mão amadas, que estão falando mal de mim. Podem falar, podem falar. Vocês não pagam minhas contas, tá? Quem paga é o marido de vocês. Menino, que foi isso? Que barulho foi esse, Kathleen? Não foi nada, mãe. Oba, eu quero, hein? Me dê uma. Não. Tem um monte aí, Kathleen. Me dê só uma. Descer ruim, Anabelle. Já é ruim. Ô, Kátia, vai olhar quem tá chamando lá fora, vá. Povo perturbando uma hora dessa aqui em casa. Já vai! Oi, seu Zé. Olá, bom dia! A senhora teria interesse em comprar lindos chapéus? Não, seu Zé, não quero não. Aqui em casa ninguém usa chapéu não. Só tem mulher morando aqui, tá? Ah, tudo bem então. Obrigado, viu? Ô, Kátia, você tá louca, Kátia? Você não pode falar pra esses homens de porta de rua que aqui em casa só tem mulher não, Kátia. Porque pode ser um ladrão disfarçado. Aí vem de noite e rouba a gente aqui, Kátia. Porque só tem mulher. Tu não pensa não, Kátia? Deixa que eu resolvo, mãe. Ô, moço! Aqui de manhã só tem mulher, mas de noite é cheio de macho. Ô, Kathleen! Não fala isso não, Kathleen, porque senão os vizinhos vão pensar que aqui doido é um cabaré. Tem bastante vergonha essa menina. Vai pra dentro. Você é muito teimosa, Kathleen. Vem dando trabalho pra mim aqui nessa casa, viu? Vem dando trabalho. Você se ajeita, Kathleen. Você se ajeita. Eu vou embora dessa casa. É o quê, Kathleen? Eu não falei nada, Gente, todo mundo rindo aqui no estúdio. Eu creio que todo mundo rindo em casa também, né? Com certeza. Kathleen, eu só me lembrei de Amora, né? Porque danadinha do mesmo jeito. A Amora é a filha de Amanda. E eu acho que isso é de uma coisa, né, Talocudo, que faz você ser sucesso. É seus vídeos. As pessoas se identificam com a história de Dona Jacinta, de Kathleen e de Kátia, né? Tudo que eu ponho nos vídeos já aconteceu comigo, com minhas irmãs, com minha mãe. Então, eu vejo que as pessoas, elas também passaram por isso. Então, quando eu vi isso, eu peguei, não, eu vou fazer aqui as histórias reais, porque são as histórias reais que as pessoas mais gostam, né? Porque criar uma piada que não existe não faz sentido nenhum. Então, tem vídeo aí que eu posto que eu não ponho nenhuma piada, mas só pelo fato comparativo que as pessoas se veem naquele vídeo, fazem elas rirem muito, porque, ai meu Deus do céu, eu já passei por isso já do mesmo jeito. Então as pessoas se identificam muito com os vídeos. Sai, moça! Moça, que vergonha aqui. Talocudo, das redes que você está presente, né? Qual delas você assim, você se identifica mais e você vê que você tem mais retorno assim do público? As minhas duas maiores redes sociais hoje em dia são o TikTok e o Kuai, que nas duas, o TikTok eu tenho 4,5 milhões e no Kuai eu tenho 3,2 milhões. Mas aqui que eu vejo que as pessoas interagem mais é o YouTube. Ele está com 1.300.000 seguidores, mas por eu produzir um conteúdo maior, porque essas redes sociais que eu citei agora anteriormente, que é o TikTok e o Kuai, são conteúdos rápidos. Mas no YouTube é que eu produzo realmente um episódio maior,
um curta-metragem, que segura as pessoas, a atenção das pessoas na televisão. Então, lá é onde as pessoas realmente se engajam, se interessam mais em assistir, porque no TikTok eu posto um memezinho de 20 segundos, 1 minuto. Já no YouTube tem vídeo lá de 20 minutos que a pessoa vê ali como realmente uma série ali. Eu tenho que acompanhar hoje a família para ver o que elas vão aprontar hoje. Então, o YouTube eu acho que é a rede social que mais engaja com a galera. Talocudo, além das redes sociais, né, onde você recebe o carinho, mensagem das pessoas, você fez show, né? O teatro lotado em Mossoró, não só em Mossoró, você já foi para outras cidades. Como é levar esses personagens para o palco e receber o carinho do público? Quando eu decidi levar os personagens para o presencial, porque as pessoas só viam ali, através da telinha do celular, da televisão. Então, quando eu decidi que iria levar os personagens para o real, né, para a vida real, eu senti uma emoção muito grande, porque o meu show hoje, ele gira em torno da comédia e da emoção. Então eu vejo muitas pessoas chorando, emocionadas, por verem ali os personagens presencial ali. Eu faço uma interação muito boa no palco, porque eu faço os 3 personagens, mas no show eu consigo deixar 2 ao mesmo tempo com a tecnologia. Então isso é muito bacana, que as pessoas veem ali como se fosse... elas se veem ali como se elas estivessem na sala da Jacinta, e isso é muito emocionante para a galera. Aí quando acaba o show, eu faço questão de tirar foto com todo mundo, abraçar, conversar. O show termina, um exemplo, de 10 horas, eu chego em casa de meia-noite, porque eu só saio quando eu atendo todo mundo, porque eu preciso sentir essa energia da galera, que é o que me motiva cada vez mais a continuar a fazer o meu trabalho. Talocudo, fico muito feliz pelo seu sucesso, agradeço demais a sua disponibilidade, então muito obrigado, parabéns pelo seu sucesso e que venha aí mais e mais visualizações, mais seguidores e que venha muitos shows presenciais, então muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou dizer pro pessoal aí de casa aí, que faz tempo aí que eu peço uma entrevista para esse rapaz aí. Olha aí, a tá gente vendo? conversa há muito tempo, né? E, inclusive, eu vou até falar para tu que quando eu conheci tu, eu não sabia pronunciar o seu nome, eu pensei que era Clítoris. Mas depois eu soube que era Clístenes. Como é que me ensina a pronunciar o seu nome de maneira correta? Porque a gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente tem uma amizade muito boa, muito gostosa. Esse cara é demais. A gente sempre se fala por rede social, mas eu nunca falei com ele pessoalmente para ele me ensinar como é o nome dele, como é que se pronuncia o nome dele. Eu até no passado eu chamava de Clítoris. Ele tinha que me trollar. É verdade, como eu falei, eu lhe conheço desde o começo, né? Acompanho o seu trabalho, fico muito feliz e é uma honra, né? Até que enfim a entrevista saiu e a gente agradece aqui de coração. Graças a Deus. Aproveita e deixa suas redes sociais para o pessoal seguir. Pronto, quem quiser aí acompanhar o meu trabalho, é só pesquisar em qualquer lugar que você imaginar que vai estar eu lá. Eu estou em todos os lugares. Eu sou onipresente. Estou no YouTube, TikTok, Kuai, Facebook, Tinder, qualquer lugar, é só pesquisar aí. É só pesquisar Talocudo, gente, Talocudo, T-A-L-O. O cu é com K, o cu do Talocudo é com K, Talocudo. Me segue lá, que vai rir bastante. Gente, vocês acabaram de curtir um bate-papo, uma entrevista com o Talocudo, mas agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Não sai daí, que o nosso programa tem muito mais.